Nós ainda não sabemos com precisão quais serão as regras do próximo edital do concurso unificado do TSE. Entretanto, já dá para a gente fazer uma previsão até mesmo para que você possa se organizar e não sair por aí tomando decisões precipitadas. Se você, por exemplo, quer saber se é possível morar em um estado, prestar o concurso em outro estado, de outro TRE, então fique comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar muito sobre esse assunto. E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira na área, passando por aqui com mais um vídeo para você. Você que já está aí aguardando e contando nos dedos o momento de se tornar um técnico ou um analista da Justiça Eleitoral. E pode contar comigo desse objetivo, que eu estou aqui para te apoiar nesse processo, viu? Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda e quinta tem um vídeo novo aqui para você. Nós já estamos aqui entrando em contagem regressiva para o concurso unificado do TSE, que vai acontecer em 2023. Pra você ter uma ideia, alguns já dizem, já soltam por aí o boato de que o edital pode ser publicado em fevereiro de 2023. É por isso que eu sempre digo por aqui, pare de procrastinar, pare de enrolar, comece a estudar hoje. Agilize esse processo para você não se arrepender no futuro. E se você mora em um estado cuja previsão é de que nós tenhamos poucas nomeações para todos os cargos, isso é um motivo ainda maior para você acelerar o passo, para você ficar, no final das contas, ali entre os 5 primeiros colocados. Eu sei que num primeiro momento você pode me ouvir falando sobre ficar em primeiro colocado, segundo, terceiro, vendo o professor falar assim, até parece que é muito fácil, nada, isso é complexo demais, blá blá blá. No início, pode parecer um sonho ficar em primeiro lugar num concurso desse nível, seja para o cargo de técnico, seja para o cargo de analista. E eu já acompanhei muitos, mas muitos alunos nesses últimos anos da minha mentoria que não tinham a intenção de ficar em primeiro lugar, mas estudaram tanto, aplicaram de forma tão correta o método, que no final das contas ficaram em primeiro lugar. A preparação do professor Fabiano me ajudou muito no sentido de organizar o meu cronograma, de selecionar os materiais certos para minha preparação e de me orientar diariamente, mensalmente, semanalmente, através de simulados, de questões, de correções de redação. O professor Fabiano fez um cronograma para mim a partir do meu horário disponível e isso me ajudou muito porque eu consegui organizar quais eram as matérias que eu estudava, o que eu estudava, quais eram os meus horários para questões, quais eram os meus horários para revisão. Isso fez com que eu fixasse a matéria e, sem dúvida, encurtou muito a minha preparação. Sem dúvida, foi uma ajuda para que eu conseguisse entrar no ritmo do estudo. Tá vendo aí? Esse foi o caso da Ana, né? A Ana também não tinha a expectativa inicial de ficar em primeiro lugar. Ela queria simplesmente ser aprovada no concurso. E aconteceu, ela foi aprovada e ficou em primeiro lugar. E por que isso aconteceu? Porque ela aprendeu a estudar. Ela participou da minha mentoria, aprendeu o método, aplicou o método na rotina dela. No final das contas, não tem segredo. Ficou em primeiro lugar no concurso. E o interessante é que ela era do estado do Paraná, mais precisamente de Curitiba, e ela fez o concurso para o estado do Piauí. Na época, nós ainda tínhamos esses concursos separados, né? Cada TRE fazia o seu próprio concurso. Então ela saiu de Curitiba e foi fazer o concurso lá no Piauí e conseguiu aprovação no primeiro lugar para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Quando você começa a estudar com foco em ficar nas primeiras colocações, o que vai acontecer é que o seu ânimo, ele se inspira mais, você fica muito mais motivado, muito mais motivada. E isso facilita bastante o processo. Porque se você está estudando todo dia para ficar com uma média de acerto de 80%, o que pode acontecer é que você chega na prova e fica com 70%, fica com um percentual bem abaixo disso. Mas ainda assim você se sente feliz, se sente realizado, porque ficou, digamos, um pouco mais próximo ou próximo do percentual de acertos. Só que esse percentual de acertos não te garante a aprovação, então não adianta nada. Inclusive, se você ainda tem dúvidas sobre como estudar, está completamente perdido, perdida, quer conquistar os primeiros lugares desse concurso unificado do TSE, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Na minha mentoria, sua única função vai ser sentar e estudar. Assim como eu fiz com a Ana, eu vou te entregar um planejamento prontinho para você executar e vou te ensinar a estudar. Porque não é só assim, senta aí e se vira. Não, eu vou te entregar algumas aulas, ensinando como é o método e vou fazer o seu acompanhamento para ver se você realmente está evoluindo ou não. Então, se tiver interesse, clica aqui, preencha o formulário, porque em breve eu ou alguém da minha equipe
nós vamos entrar em contato com você para te passar mais informações. Talvez você esteja aí pensando, professor, a vida da Ana mudou muito, né? Porque sair de Curitiba e Piauí são duas situações muito extremas. Curitiba é uma cidade muito fria, uma cidade assim que em alguns momentos dá até temperatura abaixo de zero, né? E Piauí o sol rachando o dia inteiro. Realmente ela fez uma mudança muito grande. Só que ela se apaixonou pelo estado do Piauí, né, e não voltou para Curitiba. Então isso pode acontecer com você também. Talvez você tenha interesse em prestar o concurso para um outro estado para ir lá e fincar raízes. Sem problema, a decisão final é sempre sua. Eu, por exemplo, eu sou de Minas Gerais e na época que eu prestei o concurso, eu fiz o concurso para o TRE de São Paulo. Só que eu fiquei lá pouco tempo, eu fiquei lá menos de um ano. Menos de um ano eu fiquei no estado de São Paulo e aí eu consegui uma permuta para o estado de Minas. Eu voltei para o estado de Minas, que é onde eu trabalho até hoje, eu sou de Minas. Para esse concurso unificado do TSE, eu acredito que a regra vai ser a seguinte: se você quer prestar o concurso para o TRE de São Paulo, você vai ter que fazer provas da capital, lá em São Paulo. Se você quer tentar o concurso para o TRE do Amazonas, você vai ter que fazer prova na capital, lá em Manaus. Eu acredito que não vai ser possível você ser de um estado e fazer prova naquele estado. Por exemplo, eu sou de Minas, então não vai ser possível fazer prova em Belo Horizonte concorrendo às vagas do estado de São Paulo. E sabe por que eu acredito que não vai ser possível você fazer prova em um estado concorrendo às vagas de outro estado? Porque para a administração pública isso é extremamente complexo mesmo. Sabe por quê? Às vezes um candidato, ele é do estado de Minas, por exemplo, e ele faz um concurso lá para Rondônia, naquela expectativa de que a nota de corte seja menor e seja mais fácil ele ser aprovado. E às vezes isso até se materializa, a nota de corte lá acaba sendo menor. Só que ele está muito longe de casa, esse servidor está muito longe da família. E aí ele começa a trabalhar, e aí durante o exercício das funções, ele começa a sentir a necessidade de estar mais próximo da família, começa a sentir muita saudade, começa a querer viajar mais vezes para o estado de origem, as passagens são muito caras, e ele já começa a ficar mais chateado, começa a se desmotivar, a produtividade vai caindo, às vezes ele vai pegar uma licença para tratamento da saúde para ficar mais tempo longe, poder aproveitar melhor a família. E isso para a administração, cara, não é legal. Então quando você, por exemplo, mantém no estado de São Paulo servidores que, em tese, são do estado de São Paulo ou que vieram de outros estados, mas têm o interesse em fincar raiz ali, isso para a administração é muito melhor. Ela não vai ter que gerenciar esses problemas de saúde mental que podem atormentar o servidor, que vai para muito longe de casa e ninguém sabe quanto tempo você vai ter que ficar longe de casa para poder voltar para o estado de origem. Até isso, você tem que pensar muito bem antes de escolher qual é o TRE que você vai prestar o concurso público. Porque no início é só alegria, né? Não, vou para qualquer estado do país, para mim é moleza, não sei o quê. No início a gente pensa assim mesmo. Mas depois que a gente entra, a situação é bem complexa. Tem estado que a gente não se adapta, e se adaptando ou não, você tem que continuar lá. Mas tem o teletrabalho. Mas o teletrabalho tem alguns requisitos para que você possa usufruir, não é para todo mundo. Tem alguns requisitos, pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga. No futuro nós voltaremos a falar sobre isso com mais calma, com mais tranquilidade, com mais aprofundamento. Mas aqui é apenas uma luz para você já começar a se programar, para não meter o pé pelas mãos. Porque às vezes você está estudando hoje, já pensando, vou fazer o concurso para o estado X, depois eu volto. Calma, não é tão simples assim quanto parece, não. Depois nós vamos aprofundar nesse assunto, tá bom? E se você tem alguma dúvida sobre o concurso unificado, você gostaria que eu gravasse um vídeo sobre esse tema, posta aqui embaixo. Inclusive, este tema eu extraí de um dos comentários que foi feito aqui nos nossos vídeos e eu vou continuar fazendo assim. Então, de vez em quando eu venho aqui, olho os temas, olho as perguntas e gravo vídeos pontuais sobre essas dúvidas. E no mais, bons estudos para você, sucesso, uma excelente semana e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais!